Olá, aqui é o pastor Lucas Martins. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Em tempos de batalha, nós precisamos lutar. Em tempos de batalha, nós precisamos lutar e lutar com as armas certas. E por isso, hoje eu quero partilhar com você essa poderosa mensagem da palavra de Deus sobre três armas que nós temos para vencer. Mas antes de irmos para a palavra, eu quero que você feche os teus olhos e que você repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco o meu coração, a minha mente, os meus ouvidos, o meu espírito, tudo que sou, diante do Senhor. Eu me exponho à ação da Tua palavra, que tudo aquilo que existe em mim e que impede a manifestação curadora, libertadora do Senhor na minha vida, toda resistência seja colocada por terra, hoje, em nome de Jesus, porque eu quero ser liberto, eu quero ser abençoado, eu quero ser fortalecido, eu quero ser treinado para esta batalha. E eu peço agora a ação do Espírito Santo na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos inseridos numa grande batalha. Todos os dias nós temos que derrotar alguns gigantes que surgem à nossa frente. E em tempos de guerra, não é tempo de nós afrouxarmos. Em tempos de guerra, não é tempo de nós vacilarmos. Em tempo de guerra, não é tempo de nós murmurarmos. Em tempo de guerra, não é tempo de nós nos trancarmos no quarto e ficarmos lamentando as nossas dores, os nossos pesares, as nossas aflições. Em tempo de guerra, nós precisamos lutar. E você é um guerreiro, você é uma guerreira, e este é um tempo de batalha. Existe uma batalha que está travada, uma batalha que não é somente contra o Covid-19, uma batalha que não é somente econômica, uma batalha que não é somente contra o desemprego, uma batalha que não é somente contra as ideologias malignas impostas pelos políticos, mas esta batalha é uma batalha espiritual, e ninguém melhor do que um filho de Deus, uma filha de Deus, o povo do Senhor, o exército do Senhor, para ter armas espirituais para lutar nesta batalha. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus em Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Apocalipse capítulo de número 12, 9 ao 11 diz assim: o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte do céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos seus irmãos, que estava diante de Deus para acusá-lo dia e noite, foi jogado fora do céu. Verso 11. Os nossos irmãos o derrotaram por meio, eu quero que você repita comigo, do sangue do Cordeiro. Com mais ousadia, gente. Do sangue do Cordeiro. E da mensagem que anunciaram. E eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Amém? Numa outra tradução bíblica diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e diante da morte não amaram a sua própria vida.
E eu quero falar, baseado nesse texto, sobre 3 armas poderosas para nós vencermos as batalhas espirituais. Deus disse que a serpente, lá do Éden, ela cresceu. Aquele que era uma serpente lá em Gênesis, ele é alimentado. Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, ele aparece como um dragão. Você percebeu? O dragão aqui, nesse texto, se refere à serpente lá do Éden. Ora, não era a serpente em si, mas era aquele que estava manifestado na serpente. Era aquele que estava incorporado na serpente, o próprio Satanás. E a Bíblia nos fala que esse grande dragão do Apocalipse é aquela mesma serpente que tentou Eva. Ela se alimentou e cresceu. Agora eu pergunto, do que essa serpente se alimentou? Entre Gênesis e Apocalipse, entre a criação de todas as coisas e o fim de todas as coisas, o que alimentou a serpente? O pecado. O pecado é munição para Satanás. O pecado é munição para o diabo. O pecado é alimento para o diabo. E Deus disse que essa serpente, ela se alimentaria do pó da terra. A sentença por ela ter enganado Eva era que ela comeria do pó da terra. Você rastejarás e você comerá do pó da terra. Nós sabemos que o pó não faz ninguém crescer. Mas foi do pó que Deus criou o homem. Não foi do pó da terra, não foi do barro que Deus criou o homem. A carne do homem, ela foi criada do pó. O pó se refere à carnalidade. O pó se refere à naturalidade humana. O pó se refere justamente para essa carne, para essa estrutura carnal que está tendenciosa ao pecado. Portanto, cada vez que uma pessoa peca, ela está alimentando a serpente e ajudando-a a se transformar no grande dragão do Apocalipse. O fato é que de onde tem um pecado, sempre tem um demônio associado por perto. O pecado da prostituição tem espíritos de pombagira, de prostituição. O pecado da idolatria tem os espíritos do engano. O pecado da glutonaria tem os espíritos, da bebedice tem os espíritos, os exus que agem na área do vício da bebida. Todo pecado está associado a demônios que entram e se alimentam daquilo que o ser humano dá a eles. Todavia, a Bíblia diz que nós temos as armas para vencer esse dragão, essa antiga serpente. E a primeira arma é o sangue do Cordeiro. O verso 9 diz que o nome dele, do inimigo, se chama Diabo e Satanás. Sabe que a palavra diabo, ela vem do grego diabolos, que significa acusador, difamador. Mas a palavra Satanás significa sedutor ou adversário. Portanto, o primeiro trabalho do diabo é seduzir o homem ao pecado. O inimigo é quem seduz você, quem desperta em você o apetite e o interesse pelo pecado. A humanidade caída está tendenciosa ao pecado. Mas Satanás, sabendo que nós somos tendenciosos ao pecado, é ele que vai nos incentivar. E não foi ele que falou para a mulher lá no serpente, não vai dar nada. Vai lá e coma, porque no dia que você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Não vai dar nada. E o pecado muitas vezes, o diabo muitas vezes sugere no nosso ouvido, pode pecar.
Não tem problema nenhum. Peca e depois você pede perdão. Você pensa que pensamentos assim vêm de você mesmo? Pensamentos assim são inspirados por Deus? Os demônios ficam cochichando nos ouvidos das pessoas, tentando seduzir você com pensamentos pecaminosos. E depois que você cede, ele passa a acusá-lo. Porque primeiro, ele se apresenta como Satanás, o sedutor. Mas depois ele se apresenta como o diabo, o acusador. A Bíblia, ela também nos diz que esse sedutor, esse acusador, nos acusa dia e noite diante de Deus. Ele não apenas nos acusa, mas também nos difama diante dos nossos irmãos. Que acusação o diabo tem contra a tua vida? Qual é a acusação, a carta na manga que o diabo está tendo contra você? Quando nós temos pecados ocultos, quando nós, como filhos de Deus, temos pecados escondidos, nós estamos dando cartas marcadas para o diabo jogar contra nós. Nós estamos tendo, em outras palavras, rabo preso com o diabo. Você já viu o ratinho, o desenho do ratinho? Alguém prende o rabo do ratinho. O ratinho fica saracuteando, tentando sair, mas o rabo está preso. O diabo está prendendo muito crente nesses dias. Na pornografia, na mentira, no engano, na prostituição. O diabo está prendendo muita gente nesses dias. A acusação do diabo acontece, pelo menos em 3 esferas. Ele acusa quando você peca. Ele acusa quando você não faz nada com relação àquele pecado. E ele acusa porque você é filho de Deus, é amado de Deus, e ele vai tentar fazer com que você acredite que o amor de Deus não é tão grande assim para com você. A pior das acusações é quando o diabo acusa Deus, quando o diabo acusa Deus para nós. Quando ele sugere assim, onde que estava Deus quando tudo aconteceu? Onde que Deus estava quando você foi abusado sexualmente? Onde que Deus estava quando você sofreu aquele acidente? Onde que Deus está agora? Onde tem centenas e centenas de pessoas morrendo no Brasil por conta de um mal que se instalou, e não somente no Brasil, mas na face da terra. Onde que Deus está? Deus não é injusto? Você não acha que Deus é injusto? Ele ainda acusa dizendo, Deus não acudiu você. Deus não viu você, Deus não estava com você, Deus não está nem aí para a terra, Deus não está nem aí para o povo. Por que pessoas inocentes sofrem? São as acusações do diabo. Mas na verdade, queridos, Deus ele está onde ele sempre esteve. Deus está sentado na sala do trono. Deus ele está no comando de todas as coisas. E deixa eu falar algo aqui nesse dia, que não nos sobreveio nada que nós não merecêssemos. Se nós passamos por aflições, se nós passamos por angústias, se nós passamos por batalhas, se nós passamos por situações adversas, é porque nós merecemos. É porque nós nos voltamos contra Deus, é porque nós nos rebelamos, é porque nós, como seres humanos, como povo de Deus, nós temos deixado a presença do Senhor. E quando nós nos afastamos de Deus, Deus permite que a sua ira seja manifesta. E eu vou dizer uma coisa, Deus está sendo complacente com os nossos pecados. Complacente. Ele está tendo misericórdia. Muito mais do que teve com Sodoma e Gomorra.
Mas eu quero dizer algo para você também, que não é pelo fato de nós estarmos na dispensação da graça de Deus, em que Jesus Cristo veio e entregou a sua vida, é que Deus não se irou mais, não. A essência de Deus é amor, mas o amor de Deus não permite com que nós venhamos viver de qualquer forma, e para isso vêm as maldições. A maldição, ela tem uma função pedagógica, de fazer com que nós venhamos nos alinhar ao propósito. As aflições desta vida não é para nos destruir, não é para nos matar. As aflições desta vida é para nós fazermos o caminho de volta e reconhecermos: Deus, eu preciso de Ti. E esta arma é apresentada, o sangue do Cordeiro, porque o sangue é eficaz na vida daquele que está arrependido, daquele que passa pelo processo de remissão. Remissão é perdão, gente. O que perdoa pecados não são as boas obras. O que perdoa pecados não são as boas ações, você ser um bonzinho, você ser uma pessoa boa, você doar cesta básica, você ajudar o necessitado, você ser um bom marido, um bom filho, um bom cidadão. Isso não perdoa pecados, isso é dever de todo cidadão, em especial dos filhos de Deus. Mas quem tem o poder de perdoar pecados é o sangue de Jesus, que foi vertido lá na cruz. Por isso que o sangue é uma arma de vitória na vida do povo de Deus, na vida do cristão. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós só vamos vencer o inimigo com a marca do sangue. Você lembra na vida do povo de Israel, quando eles estavam na época da Páscoa? A ordem de Deus foi que eles celebrassem a Páscoa. Eles estavam cada um nas suas tendas, nas suas casas. Eles estavam saindo do Egito, eles estavam em peregrinação, eles iriam passar por momentos difíceis. O anjo da morte desceria por ali e passaria em cada casa, e onde não estivesse a marca do sangue nas vergas das portas, nos umbrais das portas das casas, o anjo da morte chegaria e mataria e dizimaria os primogênitos da casa. Mas aquelas casas que tivessem a marca do sangue seriam poupadas. Bem sabemos que isso aponta para o sacrifício de Jesus. Todo aquele que tem a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida tem a marca do livramento. Tem a marca da redenção, tem a marca da garantia de que ele não precisa pagar, porque alguém veio, pagou, derramou o seu sangue, e agora a prova é que nós temos a marca do sangue. A marca do sangue de Jesus sobre as nossas vidas é primordial e principal, porque é o sangue de Jesus que nos torna justos diante de Deus. Todo ser humano é culpado. Todo ser humano está voltado para a sua carnalidade pecaminosa e está longe de Deus. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus, nos purifica de todo pecado. Então, quando Deus olha para nós, Ele não nos vê mais como seres humanos caídos, como seres abomináveis aos seus olhos, mas Ele nos vê agora purificados pelo sangue do seu Filho, porque lá no passado havia sido dada uma ordem que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Por isso Jesus precisou morrer, por isso o Senhor Jesus precisou entregar a sua vida e derramar o seu sangue. Sangue é a vida, Jesus derramou a sua vida para que hoje nós tivéssemos vida. Ele morreu para que hoje nós tivéssemos vida. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Ele se fez rejeitado para que nós fôssemos adotados, aceitos. Ele se fez órfão para que nós hoje fôssemos filhos. O sacrifício de Jesus anuncia o poder do sangue. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele nos diz:
Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, já agora pelo sangue de Cristo, chegaram perto. O que nos aproxima de Deus é o sangue de Cristo. Antes vivíamos dissociados, longe, afastados. Mas agora, pelo sangue de Jesus, nós estamos perto de Deus. Então, se nós temos a marca do sangue, se nós estamos perto de Deus, sai da frente, Satanás. A primeira arma de vitória que eu quero falar para você hoje é o sangue do Cordeiro. O texto que nós lemos diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Diga a palavra do seu testemunho. Nós precisamos aprender, queridos, a colocar palavra de Deus na nossa boca. Ter a palavra de Deus na nossa boca é concordar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós temos a palavra de Deus nos nossos lábios, o diabo não pode permanecer perto de nós, porque ele odeia a palavra. Você lembra que Jesus Cristo, ele venceu Satanás no deserto pelo poder da palavra de Deus que estava na boca dele? Eu preciso estar com a palavra na minha boca, diante de toda e qualquer situação adversa que eu vivo ou passo. Os meus lábios não podem ficar em silêncio. Eu preciso falar e profetizar a palavra de Deus. E esse é um dos problemas de muitos crentes fracassados, derrotados. Eles não abrem a sua boca para proclamar a palavra, mas quando abrem a sua boca é para murmurar, e daí a derrota é certa. Daí é muito claro que não haverá vitória, porque palavras são sementes que nós lançamos ao solo da nossa existência. Se você ficar reclamando, murmurando, falando mal, reclamando de tudo, de todos, você não terá vitória. Uma atmosfera tóxica se instala sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios, todos os caminhos ficam fechados. Mas quando você começa a declarar a palavra, a profetizar a palavra, você vai experimentar o fruto da palavra de Deus nos teus lábios. Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero falar com entendimento. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: cri, por isso falei. É assim que a gente vence, falando daquilo que a gente crê. No que você crê, meu irmão? No que você crê, santa mulher de Deus? Se você crê nesse Deus vivo, se você crê no poder de Jesus Cristo ressuscitado, se você crê na unção e no poder do Espírito Santo, fale dessas coisas. Não fale de morte, não fale de destruição, não fale das coisas ruins, fale a palavra, proclame vida, proclame aquilo que Deus depositou dentro de você. Aqueles que crerem em mim, diz Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. Da onde vai fluir? Do seu interior. Por onde flui? Pela boca. A boca é fonte de água. A verbalização é um dos principais mecanismos espirituais para que as coisas aconteçam. Deus disse: haja luz. E então o que aconteceu? Houve trevas, houve caos, houve destruição. Não, Deus disse: haja luz, e então houve luz. Nós vemos aqui na boca de Deus o poder da palavra. Deus disse: haja, então houve. As coisas iam surgindo conforme as palavras iriam sendo proferidas. E pelo fato de Deus ter nos criado a sua imagem e semelhança, Ele também nos dotou de poder em nossas palavras. Com a nossa língua nós podemos abençoar, com a nossa boca, com a nossa língua nós podemos amaldiçoar.
Uma das coisas que movem o mundo espiritual são as palavras. Porque num processo de libertação, porque quando uma pessoa toma decisão por Jesus, é necessário que ela creia no seu coração e confesse com os seus lábios. Não é isso que a palavra de Deus fala? Que a gente deve crer com o nosso coração, mas confessar com a nossa boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então nós somos salvos. Por que tem que falar? Porque a palavra, ela tem poder no mundo espiritual. A palavra tem poder de ligar, a palavra tem poder de desligar. Por que quando um casal vem no altar para casar, faz troca de alianças e faz votos proferidos com a sua boca? Porque existe um pacto através da palavra. E a minha pergunta para você hoje é: o que tem estado na tua boca? Qual é a palavra que tem estado presente nos teus dias, pelas manhãs, na tua mesa de refeição, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos? Quais são as palavras que estão presentes nos teus lábios? O Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 15, versículo de número 10. 15:10 diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca é o que contamina o homem. Mateus 15:10. E nós vamos aprender com o Senhor Jesus que aquilo que sai, aquilo que é proferido, pode ser uma fonte terrível de maldição, pois amaldiçoa, contamina. Depois o Senhor Jesus vai dizer aos discípulos: olhe, abençoem, não amaldiçoem. Paulo, ele também reconhecia o poder da palavra para movimentar o mundo espiritual, a favor ou contra. Olha o que fala Paulo em Romanos 12:14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Você percebe que a cultura do reino de Deus é diferente da cultura humana? A cultura carnal, a cultura caída é que, se alguém der uma bofetada em você, você dá duas nele. Mas a cultura do reino é: se alguém bater na tua face, você oferece a outra. Se alguém fizer caminhar com ele 1 milha, você caminha 2. Se você for amaldiçoado por alguém, não amaldiçoe, mas abençoe. Mas não é que ele abençoar assim, tipo: ai, abençoado. Ai, essa bênção da minha mulher, essa bênção do meu marido. Mas na verdade o desejo do coração é ver a pessoa seca e arreganhada atrás da porta. O sangue de Jesus tem poder. É para abençoar no sentido: Senhor, eu entrego diante da tua presença o fulano. Eu entrego diante do Senhor os meus ofensores. Eu tenho sido humilhado, eu tenho sido enganado, eu me sinto traído. Senhor, diante dessa situação eu me senti um lixo, mas Senhor, eu entrego essa pessoa que me feriu, que me machucou, que me maltratou diante do Senhor. E eu peço que o Senhor o abençoe. Sabe por quê? Porque palavras são sementes. Diga: palavras são sementes. Isso, palavras são sementes. E quando você lança sementes de bênção, o que você vai colher? Bênção. Então, quando você abençoa aqueles que te perseguem, você automaticamente está abençoando você mesmo. As palavras, elas não são meros sons, ou tampouco possuem vida autônoma, não. Mas as palavras, elas podem atrair as forças espirituais, para que executem aquilo para o qual essas palavras foram determinadas.
Deus diz assim na Bíblia: a palavra que sair da minha boca, através do profeta Jeremias, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Existe um propósito na palavra, por isso ele fala. Gente, a gente tem que parar de falar pelos cotovelos, porque existe um propósito na palavra que sai da nossa boca. Com a palavra a gente pode construir um império. Com palavra nós podemos construir relacionamentos. Com palavras nós podemos nos apaixonar e fazer com que a pessoa amada se apaixone por nós. Com palavras nós podemos fazer sociedades e prosperarmos. Mas com as mesmas palavras, com o mesmo poder, com palavras erradas, nós podemos destruir casamentos, destruir sociedades, destruir vidas. Se percebe o poder da palavra? O poder da palavra pode nos aproximar de Deus, porque a oração, a palavra da nossa boca, a forma de nós comunicarmos com Deus é a oração, é através de palavras. Quando nós comunicamos com o céu, nós atraímos o céu, Deus está presente. Mas quando as pessoas emprestam a sua boca para Satanás, os demônios também estão presentes. Por que no solo de Satanás tem que se fazer votos e juramentos? O princípio da palavra é tanto no reino das trevas quanto no reino da luz. Por que as pessoas fazem alianças, batismos, usando palavras? Porque a palavra faz uma ligadura no mundo espiritual. Porque quando se passa por um processo de libertação, é necessário fazer, por exemplo, num processo de desligamento de alma, onde uma pessoa teve relacionamento sexual ilícito com outra pessoa. Essas duas pessoas, elas trocaram palavras, votos e tiveram intimidade sexual. Mas é necessário ela renegar pela palavra, porque aquelas palavras, além da intimidade sexual, além da aliança de sangue, foi estabelecido vínculos com a palavra, existem ligaduras com a palavra, e com as mesmas palavras que da mesma forma como você usou para fazer a ligadura através das palavras, você usa agora para confessar os pecados diante do Senhor, e essas quebras são feitas. E é terrível nós observarmos na prática do aconselhamento em libertação, essas experiências que pessoas tiveram com palavras que foram lançadas por pais, por avós, por figuras de autoridade, por professores, até por líderes. Você nunca vai ser nada na vida, você não vai prosperar, você não vai prestar para nada, você é um burro, você é uma burra, você é um idiota. Você é um tongo, você é um lerdo. Fala isso para o filho. O que o teu filho vai ser com esse monte de profecia? Se você que é pai, se você que é mãe, não fala a palavra de bênção, quem que você quer que abençoe teu filho? Hã? Os nossos filhos são resultados da nossa criação. Os nossos filhos são frutos das nossas palavras, daquilo que nós profetizamos e determinamos. E daí, quando a gente atende adultos, quando a gente atende pessoas que agora, com uma larga história de vida, vêm para o gabinete pastoral, vêm passar por um processo de libertação, elas dizem assim: pastor, eu nunca consegui avançar, eu fiquei travado, eu nunca consegui ser feliz, porque a minha mãe falou que quando eu crescesse, quando eu casasse, eu ia ser infeliz como ela era com meu pai. E pior, pastor, eu sou pior, sou mais infeliz do que ela. A profecia se cumpriu. Quantas pessoas se auto-amaldiçoam
porque não gosta do seu corpo, porque não gosta da sua altura, porque não gosta da sua cor de pele, porque é alto demais, porque é baixo demais, porque é gordo demais, porque é magro demais, porque quem tem o cabelo liso quer enrolar, quem tem o cabelo enrolado quer passar chapinha, quem é moreno quer ficar loiro. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas é esse descontentamento, e muitas vezes as pessoas falam mal de si mesmas. Fala qualquer coisa, mas veja as coisas pelo lado bom da vida. Quantas pessoas subestimam a sua profissão, seu salário. Ô amor, caiu o salário, essa merreca, não vai dar para pagar nada. Gente, caiu o salário, você já está dizendo que é uma merreca e que não vai dar para pagar nada. Você acha que Deus vai prosperar? Seja grato, sendo pouco ou muito, tendo ou não tendo, agradeça. Fale: Senhor, obrigado por este salário, e eu vou ser fiel no pouco. Senhor, eu sei que é pouco, mas muito obrigado, porque tem gente que não tem nada. E eu vou ser fiel, vou dar meu dízimo, minha oferta, eu quero honrar ao Senhor. A essa porcaria dessa empresa, esse encapetado, endemoniado, e não sei o que eu estou fazendo aqui, deveriam me mandar embora. Daí depois, o patrão manda embora, porque ele profetizou, o diabo ouviu, mandou embora. No grupo: irmãos, peço oração, porque estou desempregado. Você não profetizou? Você não amaldiçoou? Você não declarou isso sobre a tua vida? Aconteceu. A palavra proferida movimenta um fluxo de bênção ou de maldição contra o objeto para qual ela foi declarada, destinada. A palavra pode amarrar pessoas. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Para que você gosta de usar a tua boca? Você vai comer o fruto. Algumas palavras devem ser excluídas do nosso vocabulário, irmãos. Tem coisa que não serve. Tem coisa que não dá para crente falar. Tem palavras que são palavras chulas, de baixo calão, como diz o apóstolo Paulo, numa linguagem mais bíblica, teológica, palavras torpes, que não cabe para o cristão. Antigamente, se tornar crente era quem não bebia, não fumava, não prostituía, pagava conta em dia, e também agora não falava palavrão. Mas o evangelho não mudou. O poder e a eficácia do sangue tem que passar sobre a nossa boca, pela nossa boca. Então, eu quero profetizar que a partir de hoje você vai começar a ter vitória pelo poder da palavra de Deus nos teus lábios. Não diga: eu não posso. Diga: eu tudo posso naquele que me fortalece. Não diga: eu não tenho. Diga: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu tenho medo. Meu irmão, está com medo? Profetize a palavra. Profetize a verdade de Deus sobre a tua vida. Diga: o Espírito que está sobre mim não é espírito de medo, mas é espírito de poder, de amor e de moderação. Eu não sei o que fazer da vida, eu não sei o que fazer. Será que vai dar certo? Propondo tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. Deus está com você. Vai em frente, vai adiante. Pastor, mas se não dá certo? Se não der certo, você tentou. Melhor não dar certo, se frustrar porque não deu certo, do que ficar frustrado na vida por não fazer nada, ser um inútil. Tô tão fraco, tô fraco. Você é forte. Maior é aquele que está com você.
O Senhor é a fortaleza da minha vida, disse o salmista. A Bíblia diz que o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Maior é o Senhor que está com você. Ai, mas eu sou um burro mesmo, me faltou sabedoria. Não tenho sabedoria. Não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos quantos o suplicam. Peça a Deus sabedoria. O espírito de sabedoria virá sobre você. Ah, essa minha doença vai me matar a qualquer hora. Essa minha diabetes, se diabetes fosse bom, não começava com diabo. Diabe. Ah? Minha avó dizia isso. Diabetes já está dizendo de quem é. Então não é tua, está no teu corpo. Mas já esteve sobre Jesus, então você crê e declara: ó, eu estou sofrendo com um diabo aqui, com uma diabetes aqui, mas não me pertence, eu creio na minha cura. Ai, pastor, fulano morreu de diabetes, não importa, morreu crendo. Entendeu? Ah, mas é genético, mas não tem cura. Não tem cura para o homem, tem cura para Deus. Eu conheço pessoas que foram curadas de diabetes. Então profetiza a tua cura. Para de tomar posse da doença, do mal. Semeie na palavra. Quem semeia vento colhe tempestade. É um grifo meu, mas tem Oséias 8:7. Olha o poder da palavra na boca. A Bíblia nos fala em Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus ninguém se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Semeia no Espírito. Semeia no Espírito. Como que eu semeio no Espírito? Fale. Eu decidi não mais falar mal desse tempo que nós estamos vivendo. Eu digo, já está acabando, já vai passar. Não somente por uma questão de palavras positivas, nada disso. Mas é por questão daquilo que eu creio. Eu creio, por isso eu falo. Nós estamos passando e nós já passamos da metade, estamos para o final, vai acabar. Ah, porque tem muita gente que está desviando, tem muita gente que está esfriando na fé, tem gente que não vai voltar para a igreja, tem gente que está enfraquecido, tem gente... Não, eu acredito que nós vamos sofrer um grande avivamento, eu acredito que Deus vai reverter esse quadro, gente que está hoje depressiva, gente que está hoje com pânico, todo dia, irmãos, Deus é testemunha, eu e minha esposa recebemos ligação, mensagem todos os dias de pessoas que estão aflitas com pânico, com ansiedade. Todos os dias lá em casa, as pessoas ligam, mandam no WhatsApp, ou esses dias, domingo, antes de ontem, eu acho, minha esposa recebeu uma ligação de uma pessoa que está lá no Peru, e ligou para ela, dizendo que estava passando por essa situação. Todos os dias. Mas eu tenho profetizado que aquele que está chorando hoje, aquele que está pranteando hoje, aquele que está ansioso hoje, aquele que está com crise hoje, vai estar glorificando a Deus daqui a algumas semanas. Deus vai reverter esse caos. Ele está no controle, nós somos o seu povo. Quando o povo de Israel passou o Mar Vermelho, quando o povo de Israel passou na dificuldade, eles celebraram, eles cantaram, eles vibraram. Quando Davi recuperou a arca, quando Davi teve a presença da arca, ele começou a dançar na presença de Deus, ele começou a adorar o seu Deus, ele começou a glorificar o seu Deus, ele foi tomado por uma unção de alegria, porque ele tinha perdido, mas agora ele ganhou. Nós não perdemos um ano. Aquilo que Deus tem para nós, num futuro bem próximo, vai ser recompensador. Nós não vamos perder nada. As crianças não vão perder na escola. Os empresários que estão quebrando vão se levantar do pó. Deus vai fazer uma reviravolta, um rebuliço na nossa nação. A nossa nação não vai quebrar. A economia vai bombar. O Brasil vai ser um celeiro de empregos. O Brasil vai ser um celeiro de missionários, o Brasil vai ser um celeiro econômico para o mundo, o Brasil vai ser uma das nações mais extraordinárias da terra. Xaramandaraia. A palavra precisa estar na nossa boca. Em terceiro e último lugar, em primeiro lugar, eles venceram pelo sangue do Cordeiro.
Em segundo lugar, eles venceram pela palavra. Em terceiro e último lugar, a terceira arma que eu quero partilhar com você hoje. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Terceira arma, abandonar a nossa autopreservação. Os vencedores do Apocalipse venceram o diabo por não terem amado a sua própria vida. Até quando? Até a morte. A vida, nesse texto, significa duas coisas. A vida biológica, a vida terrena, mas também a vida espiritual, a alma. Para vencer, nós temos que nos desprender da nossa própria vida. Numa das palavras diárias das últimas semanas, eu fiz questão de gravar um vídeo, e eu sei que muitos de vocês receberam, no começo do ano, presta atenção, no começo do ano, desse ano 2020, nós estávamos de férias na praia, e eu falei para minha esposa, eu estou com um sentimento de desapego. Mas desapego do que? De tudo. Desapego de roupa, desapego dos bens, desapego até do ministério, no sentido que o ministério não é meu. Um desapego. Eu falei, eu não sei, eu acho que eu não vou morrer. Mas eu não sei se a gente vai mudar de igreja, eu não sei se a gente vai mudar de cidade, eu não sei se a gente vai viajar para outro país, fazer uma obra missionária, abrir uma fonte da vida. Eu não sei, mas eu estou com um sentimento de desapego, e eu não entendi, irmãos. O sentimento de desapego. Parecia, como dizem os espíritas, que eu estava desencarnando. Sentimento de desapego. E daí, quando estava preparando essa palavra, o Espírito Santo me trouxe essa lembrança do sentimento de desapego. Antes de se falar em coronavírus, nem se falava nisso, foi lá em janeiro. E daí, o Espírito Santo, no começo de março, me levou a um jejum prolongado. Eu jejuei 3 dias. Direto. 72 horas. E eu falei, Senhor, mas por que tudo isso? O Espírito Santo falou, eu estou te fortalecendo. Eu estou te fortalecendo. Eu estou te fortalecendo. A palavra era, eu estou te fortalecendo. Eu não sabia por quê. Irmãos, quando foi se não me engano, dia 12 ou 15 de março, veio o decreto do governo para fechar todos os cultos, todas as igrejas fecharam. Daí eu entendi, Espírito Santo, eu entendi. Sabe por quê? Deus não faz nada antes que revele aos seus servos, os profetas. Deus comunica conosco. Presta atenção. Deus está te preparando hoje para batalhas, isso é profético. Deus está te preparando hoje para batalhas que você nem sabe, mas Ele está te fortalecendo hoje. Então não murmure. A sua vida é preciosa, no sentido de ser preciosa para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos. Nós os amamos e nós queremos viver juntos, mas a nossa vida não é tão preciosa assim ao ponto de nós perdermos a nossa vida para Deus. Porque quem perde a sua vida para Deus não perde, mas ganha. Então, nada adianta você ficar apegado às coisas desta terra, apegado às coisas desta vida. Esta é a terceira e última arma que eu quero falar com vocês hoje. Desapegar desta vida, abandonar a autopreservação. Isso aponta para a morte do nosso ego, para a morte do nosso eu. O apóstolo Paulo, ele vivia essa realidade quando ele dizia, eu estou morto para mim mesmo. Para mim o viver é Cristo, ou seja, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo, ao ponto que se eu tiver que perder a minha vida física, biológica, eu não estou perdendo, mas eu estou ganhando, porque o morrer é lucro, o morrer não é perda. Meu irmão, presta atenção, quero dizer uma coisa para você, eu não quero morrer agora, eu acho que a minha caminhada é longa na terra, mas se eu tiver que morrer por qualquer motivo,
seja por Covid, ou seja por qualquer motivo, eu quero dizer, alegrem-se no Senhor, porque eu não estou perdendo a vida, eu estou ganhando. Vou deixar um troco para a polaca. As polacadinhas vão ficar tudo bem, vão pagar as contas, porque eu também vou deixar conta. Vão ficar zerada e ainda ela vai ficar com dinheiro para ganhar para gastar com o próximo, né, irmão? Porque mulher nova vai ficar viúva, é muito difícil ficar o resto da vida. Mas enfim, voltando à palavra. Se você deseja ser contado entre os vencedores, você precisa desapegar. Saber que quem prevalece aí não é a tua vontade. Saber que quem prevalece na história da tua vida não pode ser o teu querer. Não é você no controle. Não é você nas rédeas da condução. Não, é o Senhor. Abandone a autopreservação. Aquele que tem um cuidado exacerbado consigo mesmo, com a vida natural, com as coisas deste mundo, desta terra, não consegue pensar e se apegar na vida espiritual e na pátria que está por vir. Eu não estou falando que a gente tem que ser relaxado, eu não estou falando que a gente tem que ser displicente. Então não estou amando minha vida mesmo, andar sem máscara, vou lá dar um abraço no meu presidente Bolsonaro, que ele está contaminado, daí eu já me contamino também, e já morro e já vou para a glória. Não, não é assim. Você não vai ser inconsequente. Você vai se enfiar debaixo do carro porque não é nesse sentido. Mas você precisa desapegar das coisas da terra, de saber que nós estamos aqui de passagem, gente. Que o nosso futuro é o céu, que o nosso destino é o céu. Tenha a palavra de Deus na tua boca, use o sangue do Cordeiro e desapegue da vida. Com essas 3 armas, você vai lutar e vencer no nome de Jesus. Não amar a própria vida é uma arma poderosíssima contra o diabo. Saber que não é você, mas é Cristo em você. Não é esse o símbolo do batismo? Quando nós somos imergidos nas águas, nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simbolizando uma morte. Mas quando nós saímos das águas, nós estamos agora simbolizando uma ressurreição. Vivemos para Cristo, somos de Cristo. Fomos batizados com Cristo na cruz, que se chama batismo de cruz. Ou seja, fomos crucificados com Ele. Não vivemos mais nós, o nosso eu está crucificado, e isso precisa ser uma realidade. Meu irmão, eu quero declarar sobre você neste dia, eu quero declarar sobre a tua vida, que você possa, no nome do Senhor Jesus, se apropriar dos benefícios do sangue, ser marcado pelo sangue, banhar-se no sangue, passar todos os teus pecados pelo sangue. Se tem ainda alguma carta de Satanás na manga dele contra a tua vida, hoje o diabo vai ficar até sem calça, assim como Jesus, quando foi crucificado lá na cruz, os demônios, eles foram totalmente despidos, desnudados. Efésios capítulo 1 fala isso, que o Senhor deixou os principados, as potestades, os dominadores, os demônios desnudados, sem calça, literalmente pelados. Eles não tinham mais recurso algum para lutar, porque Jesus, ele venceu, Jesus, ele ressuscitou. Na tua vida existe a marca do sangue. O diabo não tem vez na vida daquele que tem a marca do sangue. Você tendo a palavra na tua boca, você tendo amor mais ao Senhor do que a tua própria vida, sai da frente, Satanás. Você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Eu quero que você ore comigo, se coloque de pé nessa hora, e eu quero que como um guerreiro você se posicione. Esse é um dia que o Senhor está te revestindo de autoridade, que o Senhor está te revestindo de poder, que o Senhor está te revestindo de ousadia, que o Senhor está te revestindo de uma unção de irresistibilidade. Oh, Ramandaraia, Xeramantuide Kemenegesturi Andaraia. Eu estou orando aqui e creio que tem pessoas que estão assistindo esta live, que estão assistindo o canal do YouTube, que estão sendo tocados pela unção do Senhor. O poder de Deus está sendo liberado sobre você. Vai recebendo desse óleo, vai recebendo dessa presença, vai recebendo na tua casa agora, vai sendo tocado, vai sendo tocado. Talvez até hoje você falou assim: meu Deus, que desânimo, meu Deus, que
vontade de sumir, que vontade de me evaporar. Ei, você abriu esse Facebook, você abriu esse YouTube, você chegou até a esse aplicativo para ouvir essa mensagem, porque Deus está dizendo para você: não pare, continue, avance, 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 avance. Eu te dou armas, as minhas armas são poderosas para a destruição de fortalezas. Se o diabo tem se levantado, se o inimigo tem se agitado, se o inimigo tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu emocional, contra a tua vida espiritual, nessa noite vença, vença, vença. Apresente-se diante do inimigo com as marcas do sangue. Apresente-se diante dele com a palavra de Deus. Apresente-se diante dele com desapego à sua própria vida e mostre que Cristo vive em você. Eu quero que você coloque a tua mão na altura do teu coração, e eu quero orar por você agora. Armas poderosas em Deus o Senhor está te dando. Tome essa postura, meu irmão. Tome essa postura, minha querida. Se aproprie dessa palavra, dessa verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou orando por esse homem, por essa mulher, por esse guerreiro, por essa guerreira, por esse soldado que está se posicionando hoje, dizendo: eu quero essas armas, eu não vou abrir mão dessas armas, porque eu vou lutar e vencer com as armas que o Senhor me der. Ah, Senhor, equipa a tua igreja nesses dias, equipa o teu povo nesses dias, derrama unção, derrama do óleo fresco sobre a vida desse idoso, sobre a vida dessa irmã que está aflita, angustiada. Parece que os dias não passam, eles são pesados e obscuros. Ainda que o sol esteja brilhando lá fora, essa pessoa olha pela janela e não vê luminosidade e não vê brilho. Que os olhos espirituais se abram. Ora mandarai astui de que mentui de que menegesturiandaraia. Que os céus se fendam sobre você agora. Comece a ver a glória do Senhor. Comece a ver a presença de Jesus. O quanto Ele tem sido bom para com você, para com a tua casa. Prova esta é que você está viva, que você está vivo, que você está aqui ouvindo essa palavra que te dá a esperança de um futuro, de um destino. O Senhor está te fortalecendo agora. Tem pessoas que vão receber dessa unção, unção de irresistibilidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo agora: receba dessa unção, receba dessa unção, receba dessa unção. Unção de Deus flua sobre esta vida, flua sobre esta casa, no nome precioso de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.